Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A energia que tomou conta do Brasil depois da declaração de Neto sobre o Verdão incendiou o futebol nacional. E com razão, não é todo dia que um ícone do esporte fala com tanta franqueza. A frase, sabia que não chegaria à final, Palmeiras não tem mundial, reverberou não só nos estádios, mas em redes sociais, programas esportivos e rodas de amigos. Para quem vive o dia a dia do clube, fica a dúvida, Neto era apenas provocação ou refletia uma crise real no time mais vitorioso do país? Ao contrário do que muitos podem imaginar, o Palmeiras de 2025 vive momentos de altos e baixos. No Campeonato Brasileiro, o Verdão é quarto colocado, com 22 pontos em 11 jogos, atrás apenas de Flamengo, 24, Cruzeiro, 24, e Red Bull Bragantino, 23. A campanha, sólida em números, esconde dúvidas quanto à consistência. O time oscila entre atuações dominantes e partidas sem brilho, especialmente fora de casa. Do lado do elenco, o clube manteve as apostas que sacudiram o mercado nacional. Além de Paulinho, contratado por meio de cifras recorde entre clubes brasileiros, 115 milhões de reais, chegaram também Vitor Roque, aproximadamente 25,5 milhões de euros, e Facundo Torres, que representam um futuro investimento de longo prazo. No entanto, a saída de talentos como Endrick para o Real Madrid e Vitor Reis para o Manchester City trouxe à tona a dificuldade do Palmeiras em renovar sem perder força. No papel, o time tem opções. O Everton segue firme com sua segurança sob as través, Gustavo Gomes mantém o leme da defesa, e nomes como Estevão, Rios e Torres vêm equilibrando juventude e experiência. Ainda assim, o padrão de jogo inconsistente cria um desconforto que alimenta críticas. A torcida vibra quando vence, mas acende o sinal vermelho em semanas de vacilo. ChatGPT Said. Foi como um soco no estômago. Em plena edição ao vivo do programa que comanda, Neto, sempre polêmico e sem papas na língua, disparou, sabia que não chegaria à final, Palmeiras não tem mundial. A frase ecoou como um trovão, não apenas pela provocação costumeira, mas pelo tom de certeza em suas palavras. A fala pegou em cheio uma ferida antiga, que há décadas provoca debates inflamados entre torcedores, jornalistas e até jogadores. O comentário veio logo após a eliminação do Palmeiras em uma semifinal continental, competição na qual o clube havia criado grandes expectativas. Ainda que o desempenho na temporada não fosse desastroso, a queda em momento decisivo reacendeu o estigma que há anos persegue o Verdão no cenário internacional. E Neto, com sua retórica afiada, soube como nenhum outro trazer essa dor à tona. Dentro da torcida palmeirense, a reação foi explosiva. Alguns se sentiram injustiçados, acusando o comentarista de alimentar um discurso ultrapassado e desonesto. Outros, mais críticos ao atual momento do clube, admitiram que faltou ambição e mentalidade de campeão em jogos-chave. O ambiente que já era de cobrança se tornou um verdadeiro campo minado emocional. No vestiário, o impacto também foi sentido. Jogadores e comissão técnica, já pressionados pela expectativa da temporada, viram a fala de Neto ser usada como combustível, mas também como mais um peso psicológico. Abel Ferreira, treinador que acumula títulos e respeito, chegou a se pronunciar de forma indireta, dizendo que as críticas que vêm de fora não constroem nada aqui dentro. A tensão era evidente. O histórico do Palmeiras é inegavelmente vitorioso nas últimas décadas. Bicampeão da Libertadores em 2020 e 2021, campeão da Copa do Brasil, Brasileiros, Supercopas e Paulistões. Mas para muitos críticos, inclusive Neto, nada disso é suficiente enquanto o clube não conquistar o tão cobrado título mundial. A obsessão virou ponto de honra ou de desespero. Em campo, o Verdão faz uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro de 2025, ocupando a quarta colocação, com 22 pontos. O time segue competitivo, mas ainda não encontrou a regularidade que o consagrou em temporadas anteriores. A oscilação entre boas atuações em casa e perdas inesperadas fora de casa tem alimentado dúvidas sobre a capacidade de recuperação após a eliminação internacional. A fala de Neto também teve repercussões midiáticas.
Vários programas esportivos exploraram a frase, criando debates acalorados. Ex-jogadores, comentaristas e torcedores participaram ativamente, muitos tentando reinterpretar o que Neto quis dizer, outros apenas acendendo a chama da rivalidade. Em São Paulo, a rivalidade entre clubes não dá trégua, e cada declaração como essa alimenta a máquina da provocação. Nos bastidores, membros da diretoria palmeirense avaliaram o dano com frieza. Embora incomodados, preferiram o silêncio institucional, apostando que o foco deve ser na recuperação da equipe e na estabilidade do elenco. Evitaram respostas diretas para não dar ainda mais palco à polêmica. Mas a cobrança interna por resultados cresceu nos corredores do clube. Parte da imprensa esportiva destacou que Neto, apesar do tom provocador, trouxe à tona uma discussão necessária. Por que o Palmeiras tem dificuldades de transformar seu domínio regional e continental em conquistas de maior escala global? O argumento provocador ganhou contornos de reflexão. Especialmente quando se olha para os investimentos milionários que o clube fez nos últimos anos. O elenco atual do Palmeiras é, no papel, um dos mais valiosos do Brasil. Com jovens talentos e nomes experientes, o clube investiu pesado para formar uma equipe capaz de brigar em todas as frentes. Porém, na prática, nem sempre isso se traduz em títulos internacionais. E é nesse abismo entre potencial e resultado que críticas como a de Neto ganham força. Para os adversários, especialmente os rivais históricos como Corinthians, São Paulo e Flamengo, a frase de Neto virou munição. As redes sociais foram inundadas com memes, provocações e vídeos relembrando outras eliminações do Palmeiras. A ausência do título mundial virou, mais uma vez, um estandarte usado para desqualificar as recentes conquistas do clube. Por outro lado, torcedores mais apaixonados responderam com orgulho. Ressaltaram as glórias recentes, as finais conquistadas e os títulos importantes acumulados desde 2015. Se não temos mundial, temos história e tradição que muitos sonham em ter, dizia uma faixa erguida por torcedores na entrada do Allianz Parque durante o jogo seguinte à polêmica. A pressão sobre Abel Ferreira aumentou. O técnico, já considerado um dos maiores da história do clube, passou a ser cobrado por respostas imediatas. Parte da torcida passou a exigir reformulações táticas, mudanças no elenco e até uma nova postura nos bastidores das grandes competições. A eliminação recente virou símbolo de um ciclo que talvez precise ser repensado. Enquanto isso, Neto manteve sua postura. Em programas seguintes, reafirmou suas palavras, dizendo que não era pessoal contra o Palmeiras, mas uma opinião baseada em fatos e histórico. É um grande clube, mas ainda não superou esse trauma. E enquanto não superar, vai continuar batendo na trave, afirmou em novo editorial, dobrando a aposta. Resta saber se o Palmeiras usará essa crítica como motivação ou como peso. O fato é que a fala de Neto não apenas reabriu uma ferida, mas escancarou um debate que o clube e sua torcida terão de enfrentar mais cedo ou mais tarde. Até lá, a sombra do Mundial seguirá pairando sobre cada passo do Verdão, alimentando paixões, desafetos e manchetes. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Ainda que a frase de Neto tenha soado como ataque gratuito para muitos, ela resgatou uma velha obsessão que há anos molda a identidade e a cobrança sobre o Palmeiras. Desde a conquista da Libertadores em 1999, o clube tenta, em vão, alcançar a tão sonhada consagração mundial. Vieram títulos nacionais, domínio no futebol sul-americano, campanhas memoráveis, mas a ausência do título intercontinental ainda pesa como um fardo difícil de carregar. A torcida, dividida entre orgulho e frustração, passou a exigir mais do que boas campanhas. As cobranças não se resumem a ganhar clássicos ou manter boa colocação no Brasileirão. O verdadeiro clamor da arquibancada é por afirmação definitiva no cenário global. Para um clube do porte do Palmeiras, isso se tornou mais do que objetivo, virou necessidade emocional. E a fala de Neto, dura e provocadora, reacendeu esse sentimento. A pergunta que ecoa agora nos bastidores do clube é: como reagir?
A comissão técnica trabalha para blindar os atletas, enquanto a diretoria analisa movimentações estratégicas no mercado de transferências para elevar o patamar da equipe. Nomes cogitados, reformulações em análise e investimentos sendo debatidos demonstram que o Palmeiras não pretende apenas responder com palavras, mas sim com ação em campo. Abel Ferreira, em especial, parece determinado a dar a volta por cima. O técnico português, conhecido por sua intensidade e convicção, tem se reunido com lideranças do elenco para ajustar o foco e recuperar o psicológico dos jogadores. Já vencemos tudo o que podíamos aqui. Só falta uma coisa. E é por ela que vamos lutar, teria dito em uma conversa de vestiário, segundo fontes próximas ao clube. Enquanto isso, o time segue na disputa do Campeonato Brasileiro, firme no G4 e com chances reais de brigar pelo título. Os próximos jogos são cruciais não só pelos pontos, mas pelo impacto emocional que podem causar. Cada vitória pode representar uma pequena redenção, um passo a mais para reconquistar a confiança da torcida e demonstrar que o Palmeiras não está disposto a viver à sombra do passado. Neto, por sua vez, segue em seu papel de provocador nato. Ele sabe exatamente onde tocar para gerar incômodo. Mas também sabe que o Palmeiras tem forças para responder, em campo. E talvez seja isso que ele, como ex-jogador e comunicador, esteja tentando extrair, uma reação à altura de um gigante que ainda busca sua última consagração. Nos corredores do Allianz Parque, o clima agora é de mobilização silenciosa. Jogadores evitam declarações polêmicas, a diretoria trabalha com discrição, e a comissão técnica intensifica os treinos. Ninguém quer dar munição ao discurso externo. Mas, por dentro, há um fogo aceso. Um desejo de provar que, apesar de tudo, o Verdão segue vivo, competitivo e sedento por conquistas maiores. Para os torcedores, resta o papel mais difícil: esperar. Apoiar mesmo diante das feridas abertas. Confiar mesmo quando a crítica vem de todos os lados. A história do Palmeiras é feita de superações e renascimentos. E essa nova provocação talvez seja o gatilho necessário para um novo ciclo de afirmação. Não com palavras, mas com títulos. E talvez, finalmente, com o tão sonhado Mundial. Se o Palmeiras conseguirá reverter essa narrativa e calar os críticos, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a frase de Neto, embora ácida, mexeu com o brio de um gigante. E gigantes, quando provocados, costumam responder com grandeza. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.